Vamos à palavra então. Queria que vocês abrissem aí a palavra de Deus em Atos capítulo 1, versículo 13. A partir do versículo 13. Na verdade, versículo 12, perdão. Atos 1, 12. A gente está numa série de mensagens, Jesus e os escolhidos. A gente está falando discípulo por discípulo, né? E a gente hoje vai falar sobre um discípulo que ele não é muito conhecido. Talvez você nem sabia que tinha mais de um Tiago entre os discípulos de Jesus, né? Tem um Tiago que é mais famoso e a gente vai falar hoje do menos famoso, o Tiago, filho de Alfeu. Atos capítulo 1, a partir do versículo 12, diz assim: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Só até aí. Acredito que até o final dessa série a gente vai decorar todos os discípulos de Jesus, né? Quase todos os domingos a gente traz essa lista aqui, não necessariamente em Atos. A gente tem essa listagem dos nomes dos discípulos aparecendo 3 vezes na Bíblia. A gente tem ela em Mateus, capítulo 10, Marcos, capítulo 3, Lucas, capítulo 6 e Atos, 4 vezes, né? E Atos, capítulo 1. Então, esses nomes aqui eles vão aparecer algumas vezes na Bíblia. E esse personagem que a gente vai falar hoje, o Tiago, filho de Alfeu, ele aparece 4 vezes na Bíblia só. Ele aparece 4 vezes na Bíblia e 3 dessas vezes que ele aparece é na listagem dos nomes dos discípulos. Então, a gente não sabe muita coisa sobre ele, na verdade. A gente não sabe muita coisa sobre esse Tiago, filho de Alfeu, porque ele só aparece 4 vezes na Bíblia e 3 dessas 4 vezes ele aparece nessa listagem. Então, a informação que a gente tem dele é que ele é filho de Alfeu. Só isso, só a gente sabe quem é o pai dele. A informação, né, os outros discípulos até tem alguma história, né, tem alguma coisa assim, andou sobre as águas, Pedro, né? Pedro falou tal coisa. Judas Iscariotes, que foi quem traiu, é mais famoso do que o discípulo que permaneceu fiel. Olha só. Judas traiu a gente. Quem é Judas Iscariotes? O discípulo que traiu Jesus. Sabe quem é Tiago, filho de Alfeu? Tiago, filho de Alfeu? É algum parente teu? A gente não sabe quem é Tiago, filho de Alfeu, né? Porque só aparece essas vezes. E a outra vez que ele aparece, que eu queria ler com você, está lá em Marcos, capítulo 10. Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, no versículo 40. É o outro versículo que fala sobre Tiago, filho de Alfeu, que não é uma listagem do nome dos discípulos. Marcos capítulo 15, versículo 40, diz assim: E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais estavam também Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. É isso. Tiago, o menor. Esse Tiago, o menor, é o Tiago, filho de Alfeu. É a informação que a gente tem. Tiago era filho de Alfeu e, por algum motivo, o apelido dele era menor. Tiago, o menor. E aí, a gente não sabe por que Tiago tinha, né, esse apelido, né? Alguns discípulos de Jesus tinham apelidos. Pedro, por exemplo, né, Cefas, o nome dele era Simão. O apelido dele era Pedro, Rocha. A gente tinha João e o outro Tiago, que o apelido deles, dado até por Jesus, era Filhos do Trovão. Olha só que apelido bacana, Filho do Trovão. E o outro, Pedra, Rocha, um cara firme, né? Já esse daqui, o apelido dele era Menor. E aí eu não sei por que, né, que o apelido dele era esse, Tiago o Menor, por que ele era referido dessa maneira, mas a gente tem algumas possibilidades, 3 possibilidades. Ele poderia ser realmente pequeno, e aí, né, você já vai entender por que eu me identifiquei tanto com essa palavra. Tiago poderia ser pequeno, e aí por isso esse apelido. Tiago poderia ser jovem também, e até em algumas versões não está escrito menor, está escrito jovem, Tiago o mais jovem. Então, é uma possibilidade também. Ele tinha essa referência para, né, Tiago, aquele que é mais jovem, né? Então, pode ser isso também. E também pode ser que ele não tinha tanta, assim, notoriedade, de repente, no falar, na forma como ele agia. Então,
entre esse Tiago e o outro Tiago, que também, né, tinha outro Tiago apóstolo, eram 2 Tiagos, dentre os dois, um poderia ser o de menos expressão, assim, né, de menos influência. Então, a gente tem 3 Tiagos no Novo Testamento, pelo menos, né, 3 Tiagos. A gente tem o Tiago, o maior, né, que é o Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. Esse Tiago, né, aparece algumas vezes fazendo algumas coisas, falando algumas coisas no Novo Testamento. A gente tem o Tiago, que escreveu a epístola de Tiago. Então, a epístola de Tiago não foi escrita por nenhum dos 2 Tiagos apóstolos. Esse Tiago que escreveu a epístola é o Tiago, irmão de Jesus. Então, tem esse Tiago que a gente também sabe bastante coisa sobre ele, porque ele escreveu uma epístola, né? Então, a gente pode ler o pensamento dele ali através da epístola. E aí tem o terceiro Tiago, que dos 3 Tiagos é o menor, né? Então, a gente tem esse Tiago, o menor, que é sobre quem a gente vai falar. Talvez você conheça aquela música que diz Pedro, Tiago, João no barquinho. Conhece? O pastor João cantou uma música infantil esses dias aqui, copiando o nosso pastor, né? Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago. Viu? A nossa igreja não canta só o worship, a nossa igreja canta também Pedro, Tiago, João no barquinho. Só que esse Tiago não é o Tiago o menor. Sabe o Tiago da música? Não é esse Tiago que a gente vai falar hoje. Esse Tiago aqui é o Tiago menos influente desses 3 Tiagos aqui. E ele aparece, né, não sabemos por que motivo referido dessa maneira, mas ele foi referido dessa maneira. Ele foi referido como, dos 3, o menor. E aí, eu queria chamar a sua atenção justamente para isso. A gente não tem muitos textos falando de Tiago, como já falei quais são os textos, falando de Tiago na Bíblia. E é justamente sobre esse anonimato de Tiago, o menor, que eu queria falar com vocês hoje. Tiago, o menor, ele era discípulo de Jesus, discípulo do maior mestre de todos os tempos. Ele andava com Jesus. Jesus escolheu só 12 homens para andarem com ele. Depois ele, né, juntou mais 70, deu a missão, mas 12 andavam com ele. 12. Desses 12, um era Tiago, o menor. Tiago, filho de Alfeu. E aí, pensa comigo, esse cara exercia uma função assim importantíssima. Ele era um dos 12 de tantos milhões que poderiam ser, de tantas pessoas que poderiam ser, ele era um dos 12. E a gente não sabe nada dele, praticamente. A gente não sabe nada dele. Como assim? E a primeira lição, eu queria compartilhar 3 lições sobre a vida de Tiago hoje. A primeira lição é: ser discípulo de Jesus não te garante reconhecimento. Ser discípulo de Jesus não garante reconhecimento. Tiago, ele era discípulo, ele era um dos 12, e mesmo assim a gente não tem muita informação sobre ele, a gente não sabe da vida do Tiago. A gente sabe que ele era um dos 12, a gente sabe que por algum motivo ele era o menor, inclusive olha só o adjetivo que ele ganhou, menor. Isso ensina o que para nós? Que ser discípulo de Jesus, seguir a Jesus, não vai garantir para nós uma posição de destaque. E talvez muitas pessoas tenham já falado isso para você. Não, você precisa vir para a igreja, você precisa seguir Jesus, você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, você precisa seguir o caminho de Jesus certinho, porque Jesus vai te colocar numa posição, que aí nessa posição você vai brilhar, que aí nessa posição você vai crescer, você vai ser grande, você vai ser poderoso, e você vai ser isso e aquilo. Mas Tiago, filho de Alfeu, o menor, nos ensina que ser discípulo de Jesus não garante reconhecimento. E aí a lição que fica para nós é: será que nós hoje estamos buscando reconhecimento? Será que nós hoje fazemos o que fazemos com a motivação de sermos aplaudidos no final? De sermos elogiados? Será que a gente fica chateado quando a gente faz algo tão bem feito? A gente se dedica tanto para aquilo ali. Foi designado uma tarefa para nós. O pastor João falou: meu filho, quero que você faça isso e aquilo ali. Eu fiz, dei a vida, me empenhei, fiz bem bonitinho, bem trabalhadinho, fiz, né? Graças a Deus, o Senhor, né, me tirou da posição de designer da igreja. Hoje o Gabriel Leite foi levantado, ele está arrasando nas imagens. Mas imagina, eu fiz a imagem ali, bonitinha, pesquisei referências e tal, fiz um negócio assim bem bacana. E aí eu mostro para o pastor João, o que você achou? Aí ele manda um joinha, manda um emoji de beleza. E aí?
Talvez você fique frustrado se alguma coisa assim acontece na sua vida. Poxa, eu me dediquei, eu fiz um negócio assim bem feitinho, eu fiz bem trabalhadinho, dei a vida por aquilo ali, para no final receber um joinha, para no final receber beleza, bacana. Nem vi o que você fez, o que você fez? Talvez a gente faça as coisas esperando receber um elogio, um aplauso no final, um reconhecimento, uma posição de destaque, uma graduação. E Tiago, filho de Alfeu, nos ensina hoje que você está com a motivação no lugar errado. A nossa expectativa não pode ser de, no final, da gente fazer bem feitinho, a gente receber alguma coisa, alguma recompensa. A gente não pode ser movido por isso. A gente não pode ser movido pela expectativa de ganhar alguma coisa no final de uma ação, no final da obediência. Você é obediente só para ganhar alguma coisa? Às vezes a gente prega sobre obediência na igreja e a gente prega, meu filho, seja obediente, minha filha, minha querida, seja obediente, porque você vai ser abençoado. A gente prega isso e não está errado, né? Você ser abençoado depois que é obediente, só que a sua motivação não pode ser essa. A sua motivação não pode ser querer ganhar alguma coisa, né? Na expectativa ali de ganhar alguma coisa. A gente não pode ser movido por expectativa. A expectativa, ela nos impulsiona a fazer alguma coisa para ser e ter alguma coisa, né? A gente faz para ser alguém, a gente faz para ter alguma coisa, a expectativa nos impulsiona a isso. Só que a gente não pode caminhar por expectativa, a gente precisa caminhar por convicção, pela convicção do que nós já somos, pela convicção daquilo que nós já temos, independente do que vão nos falar, independente dos aplausos no final, independente se vão criticar ou elogiar. Pela convicção de quem nós já somos nele, pela convicção de que nós já temos nele, aí a gente faz. Entendeu a ordem? Então, não é fazer para ser e ter, mas é ser e ter para então fazer. Porque nós temos e porque nós somos, nós fazemos. Então, a nossa expectativa hoje, o Senhor está alertando, está abrindo os nossos olhos, para que o Senhor, para que você olhe para dentro de si e sonde o seu coração, peça para o Espírito Santo de Deus sondar o seu coração. Será que você faz o que você faz para ganhar alguma coisa no final? Será que você faz o que você faz para ser reconhecido no final? Porque nesse ano, a gente está falando sobre o discipulado de Jesus. Para a gente ser discípulo, a gente precisa arrancar do nosso coração a expectativa de ser reconhecido. A gente precisa arrancar do nosso coração a expectativa de ser elogiado. Tomara que você seja elogiado, tomara que você seja reconhecido, tomara que no final do seu trabalho, o seu patrão fale, nossa, nunca vi um trabalho bem feito igual a esse. Tomara que ele fale isso, mas não faça esperando isso. Não faça com essa motivação. Faça porque você já é valioso. Não espere a valorização depois da sua atitude. Você já é valioso. O seu valor não está nos elogios ou nas críticas que as pessoas atribuem a você. Fala para quem está do seu lado isso. O seu valor não está nos elogios ou nas críticas que as pessoas atribuem a você. Não está. Então, não se preocupe tanto com isso. Mas fulano falou que eu sou feio, fulano falou que eu não fiz direito aquilo, fulano falou que eu não sei nada. Tá bom, se fulano acha isso, deixa o fulano para lá, mas pense naquilo que o Senhor falou sobre você, o que o Senhor já liberou para você, pense em quem você é nele. A nossa identidade não pode estar no que as pessoas falam. A nossa identidade precisa estar firmada no Senhor, e a partir da nossa identidade bem firmada nele, aí a gente faz e não está nem aí para o que os outros vão pensar, e não está nem aí para o que, né, vão dizer, porque eu não dependo dos elogios, eu não dependo das críticas para continuar fazendo o que Deus já me mandou fazer. Então, ser discípulo de Jesus, essa é a primeira lição. Ser discípulo de Jesus não garante reconhecimento. E em Atos, capítulo 1, versículo 13, a gente vê Tiago sendo pouco reconhecido. Não sei se você já se referiu a alguém, com certeza você já fez isso, você já se referiu a alguém falando assim, sabe alguém não tão conhecido, né? Sabe o Johnny? Johnny? Que Johnny? O Johnny, o filho do Maurício. Johnny, filho do Maurício, primo da Tayana, sabe?
Ah, tá, o filho do Maurício, ah, tá, sei. É isso que a gente leu em Atos capítulo 1, versículo 13. Repara que o primeiro Tiago, volta para nós o texto de Atos capítulo 1, versículo 13. Repara que o primeiro Tiago, ele não tem referência nenhuma. Ninguém fala, o Tiago, é só o Tiago. Olha só lá. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus. E aí, mais quem? Tiago, filho de Alfeu, sabe? O filho do Alfeu. Ah, tá. Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Então, esse Tiago aqui, ele não era tão famoso quanto o outro Tiago. O outro Tiago é até apelidado como Tiago o Maior. Agora, olha que incrível, gente. Esse Tiago aqui, o Tiago o Menor, ele não tinha crise de identidade, não. Porque imagina, os dois são apóstolos. Os dois estão ali no time, né, de frente de Jesus. E aí tem dois Tiagos. Um é o Tiago maior, o outro é o Tiago menor. Imagina, esse Tiago menor, ele não tinha crise de identidade. Ele não tinha crise porque o outro era chamado de maior e ele era chamado de menor. Então a gente não pode correr tanto atrás de reconhecimento. A gente não pode querer tanto que os nossos esforços sejam reconhecidos. A gente não pode esperar elogios e aplausos no final das nossas atitudes. E por que a gente faz isso? A gente acaba se frustrando. A gente acaba se frustrando porque não recebeu o reconhecimento que a gente gostaria. A gente acaba se frustrando com o pastor. A gente acaba se frustrando com o nosso líder. A gente acaba se frustrando com o nosso amigo. Por que que a gente se frustra? Porque a gente colocou a nossa expectativa no lugar errado. A gente colocou a nossa expectativa nas pessoas, no reconhecimento. E a pergunta que eu queria fazer para você essa manhã é: será que Deus também nos frustra? A pastora Débora compartilhou no Instagram esses dias sobre frustração. Deus nos frustra, gente, sabia? Deus nos frustra. Que isso? Que é isso? Deus nos frustra. Deus nos frustra. E por que Deus nos frustra? Porque muitas vezes a gente está colocando a nossa expectativa no lugar errado. E através daquela frustração, Ele reposiciona o nosso olhar. Através daquela frustração, Ele mostra para a gente: não era com isso que você devia estar se preocupando. Você devia estar se preocupando com isso daqui, ó. Então, as frustrações vêm de Deus também, para reposicionarem os nossos olhos, para nos ensinar a não andar por expectativa, mas andar por convicção. Então, a motivação de Tiago, filho de Alfeu, não era ser reconhecido. Por que eu posso dizer isso para você? Porque o texto que a gente leu em Atos capítulo 1, versículo 13, é um texto que não está deslocado. Hoje, na sala de transição, a gente falou sobre isso. A gente falou sobre interpretação bíblica. E a gente falou que a gente tem a mania de isolar textos, né? A gente pega um versículo aqui que a gente gosta, e aí, às vezes, até a caixinha de promessa, né? A gente pega a caixinha de promessa, deixa eu ver o que Deus quer falar comigo hoje. E aí, um versículo isolado, a gente tem a mania de fazer isso. Não tem problema pegar a caixinha de promessa. Mas o seu conhecimento bíblico não pode se basear na caixinha de promessa, pelo amor de Deus. Não pode se basear nisso. E aí, a gente pega um versículo, isola aquele versículo e, não, agora eu já me alimentei. Esse versículo era o que eu estava precisando para hoje. E aí pronto, não lê mais nada. Gente, não pode ser assim. Porque esse texto que a gente leu, de Atos capítulo 1, versículo 13, 12, 13, 14, tem um contexto. E o contexto é: Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, e agora Jesus estava subindo aos céus. Atos capítulo 1 fala sobre isso, sobre a ascensão de Jesus. Então, Jesus sobe aos céus, e depois de tudo, né, da obra completa ali de Jesus aqui na terra, depois da obra de Jesus, onde é que os discípulos estavam? Os discípulos se espalharam? Por um momento até sim, mas estou falando depois da ascensão de Jesus. Os discípulos desistiram, os discípulos abandonaram, os discípulos: Jesus deixou a gente aqui, vamos embora, cada um fazer o que bem entender da sua vida. O versículo 13 mostra para nós que não. Os discípulos permaneceram unânimes na comunhão. O capítulo 2 fala sobre isso. Perseveravam na comunhão, no partir do pão, nas orações, diariamente se reunindo no templo e nas casas. Atos capítulo 1, 13, a gente leu: todos estavam reunidos no cenáculo. Pedro, Tiago, João, todos os discípulos ali, exceto Judas, que traiu Jesus e morreu, os 11 estavam ali. Ou seja, eles perseveraram. Tiago, filho de Alfeu, era um desses 11, e ele estava ali. Então, ele não fazia motivado por reconhecimento, porque mesmo não sendo reconhecido, ele permaneceu.
Mesmo não sendo reconhecido, ele estava aqui em Atos capítulo 1. Depois da ascensão de Jesus, ele ainda estava seguindo as ordens e os direcionamentos do seu mestre. Então, se você está anotando, eu queria que você anotasse essa frase. O discípulo, ele não faz as coisas para ser reconhecido, mas para que conheçam o mestre. Você pode repetir isso comigo? O discípulo não faz as coisas para ser reconhecido, mas para que conheçam o mestre. Tiago, filho de Alfeu, entendeu isso. E João Batista foi outra pessoa que entendeu isso. Em Lucas capítulo 3, versículo 15 e 16, fala que o povo estava na expectativa. Olha aí a expectativa aí. O povo estava na expectativa de que João Batista fosse o Cristo. Eles estavam pensando, será? Será que é ele? Será que ele é o prometido? Será que ele é quem vai salvar e redimir toda a nossa nação? Será? Todo mundo, né? Era a fofoca daquela época. Será que é João Batista? Será? E aí, quando chega essa notícia para João Batista faz questão de falar explicitamente. No versículo 16, disse João a todos, eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João capítulo 3, versículo 29 e versículo 30. É um episódio mais ou menos ali, é o mesmo episódio, né? O que tem João explicando para o povo que ele não era o Cristo. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria, saibam que essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista, ele entendeu que não era sobre ele. E ele tinha a oportunidade de aparecer. Ele tinha a oportunidade de ser reconhecido. As pessoas estavam querendo, inclusive, que ele fosse o Cristo. Porque da forma como ele falava, as coisas que ele fazia, será que não é ele? Poxa, tomara que seja ele. A gente está há tanto tempo esperando, tomara que seja ele. João estava na cara do gol, era só chutar. Eu sou o Cristo. E a galera, a torcida toda ia vir abraçar ele, a multidão aplaudir, todo mundo feliz da vida. Só que João sabia que ele não era o Cristo. E por isso ele falou, não vou fazer isso não. Importa que eu diminua para que ele cresça. Eu vos batizo com água, mas vem alguém sobre quem eu não sou digno nem de desatar as correias das sandálias. Olha a humildade de João. João sabia que não era sobre ele ser reconhecido, mas sobre o mestre que precisava de um caminho preparado para que ele fosse conhecido. Então, que essa verdade, ela tome conta do nosso coração hoje. Não busque fazer as coisas para que você seja reconhecido. Não busque tomar atitudes, falar coisas. E eu sei, gente, eu sei que isso é uma tentação forte. É uma tentação forte, né? Você está numa roda de conversa ali, todo mundo conversando, e aí você tem um pensamento brilhante ali, né? Você lembra do filósofo tal, que falou tal coisa. Não, e se eu falar isso aqui agora, todo mundo vai aplaudir o que eu vou falar. Se eu falar isso aqui agora, todo mundo... Gente, ele é inteligente, hein? Caramba, você viu o comentário que ele fez? A gente é tentado por esse tipo de coisa. Só que a gente está sendo ensinado hoje aqui que a gente não pode fazer as coisas, tomar atitudes, pensando no elogio que vai vir depois que a gente falar, no reconhecimento que vai vir depois que a gente fizer aquilo ali. A gente precisa falar, a gente precisa fazer tudo, quer comais, quer bebais, tudo que a gente for fazer, precisa ser feito para a glória, não nossa, mas do Senhor. Tudo que a gente for fazer, tudo, quer a gente coma, quer a gente beba, quer a gente se levante, sente, deite, fale alguma coisa, fale, deixe de falar. Tudo, todas as nossas atitudes precisam ser não para o nosso reconhecimento, mas para o conhecimento dele. A gente precisa viver assim, e Tiago, filho de Alfeu, entendeu isso, que mesmo sem reconhecimento, ele permaneceu, ele continuou, mesmo sendo conhecido como o menor. Ele permaneceu, ele estava ali, depois da ascensão de Jesus, todo mundo reunido, inclusive o Tiaguinho. Tiaguinho estava lá. E essa é a segunda lição que fica para nós. A primeira é, ser discípulo de Jesus não garante reconhecimento. A segunda é, ser discípulo de Jesus requer perseverança. Você pode repetir isso comigo? Ser discípulo de Jesus requer perseverança. O texto de Atos fala isso para nós, que
Tiago perseverou, Tiago permaneceu, mesmo sendo, ali não reconhecido, ele permaneceu, ele continuou entre as pessoas que talvez até conhecessem ele daquela maneira, não de forma, de forma ali para zoar, para brincar com ele, para menosprezar, mas ele era conhecido daquela maneira, como talvez o mais jovem, como talvez o baixinho, talvez como aquele que não era tão influente, só que mesmo assim ele estava nessa roda de amigos, ele permaneceu com aqueles 11 ali. E a minha pergunta para você hoje é, você tem amigos que te confrontam também? Você tem amigos que falam as verdades para você? Esse é o momento que você olha para o lado, assim, você sempre me confronta, né? Você sempre fala as verdades para mim mesmo que eu não gosto, né? Você precisa ter esses amigos. Se você só anda com gente que te elogia, você devia estar preocupado, hein? Porque essas amizades aí eu desconfiaria um pouquinho. Não pode só elogiar. Tem que confrontar também, tem que falar as verdades, e a gente precisa caminhar com pessoas assim, a gente precisa caminhar com pessoas que, falam as coisas para a gente, mesmo que a gente não goste de ouvir. E Tiago, filho de Alfeu, estava rodeado de pessoas que eram também discípulos de Jesus. E Hebreus capítulo 10, eu amo esse texto, se você puder abrir a sua Bíblia aí, eu queria que você abrisse para você marcar. Abra esse texto aí, Hebreus capítulo 10, é um texto maravilhoso. E fala claramente sobre isso, sobre a perseverança. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 36, diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Olha aí, promessa. Promessa é uma palavra que a gente gosta, hein? Esse daí é o versículo que a gente gosta, né? Que a gente pega ali e isola. Havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquilo que a gente cantou, aquele que vem virá e não tardará, aleluia. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Olha que texto maravilhoso. E aí eu queria que você percebesse isso aqui, Jesus, Deus, através da sua palavra, Ele não fala que a nossa vida vai ser só aflição, Ele fala que vai ter aflição, Ele não nos engana. Mas Ele não fala que vai ser só isso. Então, a gente precisa perseverar no tempo ruim, com certeza, mas também no tempo bom. Tem gente que no tempo bom se afasta, porque está tudo muito bom. Tem gente que quando as coisas estão dando certo, não vem mais à igreja, porque não precisa mais, agora já está dando tudo certo. E aí o que acontece? Deus vai lá e acaba com tudo. Desce a mão ali, pronto. Vai voltar para a igreja agora? Aí volta para a igreja. Só que a gente não precisa disso, a gente não precisa que Deus venha sempre com a mão forte, dando um cascudo na gente para a gente voltar para a igreja. A gente pode perseverar, independente da circunstância, independente se a gente está vivendo um tempo ruim, independente se a gente está vivendo um tempo bom, a gente precisa perseverar, a gente não pode retroceder. Olha o que o texto fala, no versículo 38, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Talvez você tenha entrado aqui hoje com um pensamento de desistir, com um pensamento de voltar atrás, com um pensamento de, eu não aguento mais, não dá mais para mim, está dando tudo errado. Ou talvez ninguém está reconhecendo o meu trabalho, ninguém está reconhecendo o que eu estou fazendo, ninguém nunca mais me elogiou, nunca mais ouvi uma palavra de afirmação. E talvez você esteja pensando em retroceder, esteja pensando em voltar atrás. Deus está falando aqui, eu não tenho prazer em quem volta atrás, eu não tenho prazer em quem retrocede. A gente precisa perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, a gente alcance a promessa. Jesus falou lá em Marcos capítulo 10, versículo 29 e 30, Jesus falou assim: em verdade vos digo, que ninguém há que, tendo deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, aquele parênteses importante, no mundo por vir a vida eterna. Então, Jesus, ele falou, gente, também tem coisa boa, não é só aflição, não é só falta de reconhecimento, não é só perseguição, não é só tribulação, vai ter coisa boa, inclusive aqui mesmo, já no presente. Se você deixar as coisas para trás, as coisas que são secundárias para trás e seguir o Mestre,
Vai ter recompensa, fica tranquilo, vai ter recompensa. Só que essa não pode ser a nossa motivação. Essa não pode ser a nossa motivação, seguir Jesus apenas pelo que Ele pode dar. A gente precisa seguir Jesus simplesmente pelo que Ele é. Eu queria que você imaginasse agora uma vaga de emprego, uma oportunidade, tem lá um anúncio, você está procurando emprego, e aí o emprego lá, a oportunidade é para discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus, qual que é o trabalho? Seguir Jesus negando a si mesmo. Qual que é o material, a ferramenta ali para fazer o trabalho? O que você... É uma cruz. E qual que é o benefício? Seguir Jesus. Porque quando Jesus chama os discípulos, Ele fala, toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e segue-me. É isso. Esse é o convite de Jesus. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Jesus não fala, me siga, porque se você me seguir, você vai ser abençoado. Me siga, porque se você me seguir, tudo vai dar certo na sua vida. E Jesus não fala isso. Jesus não promete uma coroa. Jesus promete uma cruz. Meu Deus. É forte, gente, é forte. Jesus promete uma cruz para o discípulo dele. Gente, quem que convida alguém e fala, me segue, porque se você me seguir, tem uma cruz para você? Será que Jesus não entendia muito bem de marketing, né? Será que Jesus não sabia como fazer um convite apelativo para que ninguém pudesse recusar? Não, Jesus até poderia ter feito isso, mas Jesus foi verdadeiro em anunciar que aquilo que Ele estava propondo não era uma vida de facilidade. Era uma vida de renúncia, era uma vida de sacrifício, mas que valeria a pena, não só agora, mas na vida vindoura, na vida eterna. Então, Jesus está nos convidando, está fazendo a gente olhar novamente para a vida de renúncia, para a vida de sacrifício, e falando para nós, vocês precisam perseverar. Porque depois de havendo feito a vontade de Deus, vocês vão alcançar a promessa. Então, continuem, persevere. Ele não nos chamou para somente para uma vida de bênção, Ele nos chamou também para renúncia, para perseverança. E Tiago, filho de Alfeu, ele, sabendo disso, ouvindo o convite de Jesus, ele continuou seguindo Jesus e foi até o fim. E foi até o fim mesmo. A gente não sabe exatamente como ele morreu, mas ou ele foi apedrejado, ou ele foi espancado. As teorias são essas, por pregar o Evangelho, por amor a Jesus. É certo que ele morreu como mártir, a gente não sabe como ele morreu. Ou foi apedrejado, ou foi espancado, até a morte. Tiago perseverou até o fim. Mesmo não sendo reconhecido, mesmo sendo o menor, ele perseverou até o fim. E ele entregou a vida por amor desse Evangelho. Ele permaneceu, ele continuou, e mesmo não sendo valorizado, ele deu a sua vida por isso. E enquanto eu estava preparando essa mensagem, o Senhor me lembrou de algo pessoal que eu queria compartilhar com vocês hoje. Confesso para vocês que essa palavra não é uma palavra fácil para mim. Por quê? Porque desde criança, você vai achar engraçado, mas é verdade. Desde criança, eu era uma criança meio metidinha. Eu era uma criança meio metidinha, porque eu era filho do pastor, meus pais estão aqui. Né? Eles podem até concordar, se vocês concordam que eu era metidinho. Não vão concordar porque eles me amam, né? Mas eu era metidinho, eu sei quem eu era. Eu era uma criança metidinha já, porque eu era filho do pastor da igreja. Graças a Deus, a Duda e a Laura não têm isso. Elas falam com todo mundo, são super gente boa. Só que eu era metidinho. Eu era uma criança assim que me achava porque eu era filho do pastor. Então, desde novo eu estou envolvido com as coisas da igreja. Eu aprendi rápido ali a questão de música, me envolvi rápido com a música, teclado e tudo mais, instrumento musical, desenvolvi essas habilidades rápido, e com isso eu comecei a ganhar uma notoriedade. O Johnny toca, o Johnny, além de ser filho do pastor, já era notado por causa disso. Além disso, eu ainda tocava, ainda desenvolvi uma habilidade rápido para falar em público. Então, desde criança, é algo que algo que o inimigo me tenta, sabe? Me tenta no sentido de, você não quer não reconhecimento? Se você fizer isso aqui, se você falar aquilo ali, você vai se destacar, você vai aparecer. Desde criança, é algo que eu tenho essa inclinação. O Senhor, graças a Deus, já me libertou desse interesse, dessa busca frenética por reconhecimento, por querer ser visto,
mas desde criança eu era uma criança metidinha. E aí eu comecei a me envolver, né, com as coisas da igreja, com música, com falar. E o Senhor me lembrou de uma situação que lá no Rio de Janeiro, eu geralmente, quando eu falo do Rio de Janeiro, eu só falo da parte boa, né? Todo mundo quer falar da violência, não sei o quê, mas o Rio de Janeiro é lindo, não é? O Rio de Janeiro é incrível. É a cidade maravilhosa, eu só falo isso. Só que hoje eu vou contar para vocês um lado não tão bonito. A gente congregava numa igreja lá, num bairro chamado Inhaúma. Para quem conhece o Rio de Janeiro, sabe que Inhaúma é um bairro que fica no pé do morro. Então, Inhaúma, tem um complexo do Alemão lá, que é gigante. Inhaúma é um dos bairros ali que é bem na subida ali do morro. E aí, a gente congregava bem ali, no pé do morro. E aí, todo domingo, às 7 horas da manhã, a gente saía para evangelizar. E o que a gente fazia? A gente subia ao morro. Tinha um pastor lá, ele era conhecido não como o pastor o menor, mas como o pastor do megafone, porque ele pegava o megafone e... Jesus é o caminho, a verdade. E era assim, não era? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E a gente ia atrás dele, ia todo mundo ir com pandeiro, cantando, cavaquinho e tal. A gente ia subir no morro para evangelizar. E lá em cima do morro, tinha um lugar chamado micro-ondas. Tá rindo, né? Tá rindo porque você não sabe o que significa um micro-ondas. Micro-ondas era um lugar onde pessoas eram queimadas vivas. Eu não estou falando dessa época, não estou falando de quando as pessoas eram perseguidas. Estou falando de alguns anos atrás, e não sei como está hoje lá, se ainda existe o micro-ondas, mas era um lugar onde você via pneu queimado, você via cinzas ali, e a gente, ao evangelizar, a gente ia para esse lugar, a gente parava naquele lugar e fazia um culto, a gente fazia uma oração naquele lugar, a gente compartilhava uma palavra. E por que Deus me lembrou isso? Porque teve uma vez, uma das primeiras vezes que eu compartilhei a palavra de Deus, que eu preguei, foi no micro-ondas. Foi ali, não sei quantos anos eu tinha, 13, 14, 15 anos, e o pastor Danilo, o pastor do megafone, ele falou, o Johnny vai trazer uma palavra hoje. Na hora eu tremi, falei, beleza, vou lá. E aí fui lá compartilhar uma palavra, e eu lembro da palavra que eu compartilhei. Em Romanos capítulo 5, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Foi a palavra que eu trouxe naquele dia, naquele lugar, uma das primeiras vezes que eu preguei. Só que lá no micro-ondas, não tinha holofote. Lá no micro-ondas não tinha ninguém aplaudindo. No micro-ondas não tinha ninguém para bater nas minhas costas, não tinha uma multidão. Não tinha um telão de LED. Não tinha ar-condicionado, muito pelo contrário, né? E o Senhor me mostrou que essa é a versão que eu preciso preservar. A versão que não está preocupada com o reconhecimento. A versão que não está preocupada com elogios. A versão que não está preocupada com a estrutura, com o telão, com o ar-condicionado. O Senhor quer que se levantem os pregadores do micro-ondas. O Senhor quer que se levantem os discípulos anônimos, os discípulos que não são tão conhecidos, mas fazem o que precisa ser feito. Os discípulos que não são tão elogiados, mas eles têm a autoridade de Jesus e caminham baseados na ordenança que o Senhor deixou para eles. Independente se vão ser elogiados, independente se vão ser reconhecidos, independente se vão ser aplaudidos no final, os discípulos que perseveram, que permanecem. Você precisa ter isso no seu coração, você precisa pensar sobre isso. Existem pessoas hoje que pregam em situações assim, em situações de perseguição. Hoje a gente está aqui com um telão, com ar-condicionado, com um bom som, com uma banda maravilhosa. A gente está aqui numa cadeira confortável, mas existem pessoas que estão compartilhando a palavra em situação de risco. Existem as pessoas que têm que fazer culto escondido lá do outro lado do mundo. Tem gente que... E até aqui tem gente que está cultuando escondido ao Senhor. Porque se forem pegos, se forem vistos, serão assassinados, serão perseguidos, terão a família ameaçada. E a gente está vivendo um evangelho mais ou menos. A gente está seguindo Jesus só quando nos é conveniente. Só que ser discípulo de Jesus precisa trazer isso à nossa mente. Hoje a gente está aqui confortável, mas tem pessoas que estão pregando em situações extremamente complexas, extremamente difíceis e em situações de risco.
Que a gente traga isso à mente quando a gente pensar em, hoje eu não vou ser tão discípulo de Jesus, hoje eu não vou ser tão radical, hoje eu não vou ser tão, não vou levar tão a sério, hoje eu vou fazer as coisas do meu jeito, hoje eu vou fazer as coisas como eu bem entender. Ser discípulo de Jesus significa ser radical, significa renunciar tudo, significa negar a si mesmo, significa tomar a sua cruz e seguir a Jesus, independente de para onde Ele te levar, que você vá atrás dEle, que eu vá atrás dEle. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Amém? Tiago entendeu isso, e nós precisamos entender. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, o apóstolo Paulo fala que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Quando você pensar na sua tribulação, quando você pensar na sua dificuldade, quando você pensar na falta de reconhecimento, lembre que é só uma leve e momentânea tribulação. É uma leve e momentânea tribulação. Eu sei que existem situações que são mais difíceis, existem situações que são pesadas de viver, de vivenciar, mas coloque isso na sua cabeça, é momentâneo. Em breve, você será revestido de um eterno peso de glória. Eterno peso de glória, não é algo que vai se esvair, não é algo que vai passar com o vento, é algo eterno. Não pode se comparar. Romanos 8, versículo 18, o apóstolo Paulo fala também, porque para mim, tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Eu estou bem certo, versículo 38 e 39, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Eu queria ler junto isso com você hoje. Vamos ler ali a partir do versículo 38. Vamos ler certo que nem ele, tá bom? Certo, com convicção. 1, 2, 3. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Se você disse isso com convicção, aplauda ao Senhor. Aleluia. E por que eles tinham essa convicção? Por que Paulo tinha essa convicção? Um versículo antes ali, versículo 37, o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Repare que não é uma expectativa, não é seremos mais do que vencedores, somos, nós já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Por meio daquele que nos amou. É por isso que Paulo, Tiago, filho de Alfeu, os outros discípulos, eram convictos naquilo que eles faziam, eram convictos naquilo que eles falavam, porque eles entenderam o amor de Jesus, porque eles sabiam, Ele nos amou, porque Ele nos amou, é porque nós somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou é que nós fazemos o que nós fazemos, nós não éramos dignos, nós não éramos merecedores, mas Ele nos amou. E porque Ele nos amou, nós acreditamos. Porque Ele nos amou, nós permanecemos. Porque Ele nos amou, nós pregamos. Porque Ele nos amou, nós perseveramos. Por que você faz o que você faz? Para ser reconhecido? Não, porque Ele me amou. Por que você faz o que você faz? Para ganhar alguma coisa no final, uma recompensa? Não, eu faço o que eu faço porque Ele me amou. Tudo o que eu faço é porque Ele me amou primeiro. Eu o amo porque Ele me amou primeiro. E aí é onde está a terceira lição que Tiago nos deixa. Tiago, filho de Alfeu. Tiago entendeu que mesmo ele sendo o menor, ele foi amado pelo Senhor. Então, ser discípulo de Jesus é privilégio dos menores. Aqui eu me alegro demais, choro de novo. Ser discípulo de Jesus é privilégio dos menores. Ser discípulo de Jesus não é para quem é o cara. Não é para quem é o bom, não é para quem sabe tudo, não é para quem faz tudo de bem feito. Ser discípulo de Jesus é privilégio dos menores. A gente precisa diminuir para que ele cresça, a gente precisa diminuir
para que Ele continue operando em nós e manifestando em nós a sua glória. E quando eu digo diminuir, não é desaparecer, não é se esconder, porque Jesus falou que nós devemos brilhar a nossa luz diante dos homens, para que eles vejam as nossas obras e as nossas obras glorifiquem o Pai. Então o segredo está aqui. A gente até vai aparecer, a gente até vai estar em evidência em alguns momentos, até vai estar em destaque, mas a nossa luz não pode brilhar e apontar para nós. A nossa luz precisa evidenciar Jesus. A nossa luz precisa glorificar o nome dEle, precisa apontar para Ele. Então você vai diminuir, não vai significar desaparecer, não vai significar se esconder. Então não pegue essa palavra para, vou ficar no meu quietinho, no meu cantinho, fazendo nada, porque eu preciso diminuir. Não. Você precisa fazer mesmo coisas para Jesus, precisa seguir Ele, precisa trabalhar, precisa se voluntariar, só que sempre com a motivação de diminuir para que Ele cresça. Sempre com a motivação de que a glória, a honra, o louvor, os aplausos, os elogios, é tudo para o nosso mestre. Não é para o discípulo, é tudo para o nosso mestre. Amém? Então, essa é a terceira lição que fica para nós. A terceira lição que fica para nós. Ser discípulo de Jesus é privilégio dos menores. E eu falo isso também porque teve um homem que ele era bom. O cara era bom. O nome dele, eu não sei qual é o nome dele. Mas ele era bom, sei que ele era bom. O cara era bom. E os evangelhos falam sobre ele. Como eu falei para você, eu não sei o nome dele, né? Mas eu sei como ele era chamado. Ele era chamado de jovem rico. O jovem rico. Você sabe o nome dele? Não sabe, né? Nem eu. O jovem rico, ele era bom. Por que eu falo que ele era bom? Porque ele chegou para Jesus e falou: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço para ganhar a vida eterna? E aí Jesus falou: primeiro que bom, só um. Né? Jesus já corta ali. Bom, só um, né? Primeiro de tudo. Falando para o cara bom, entendeu? Falando para o cara bom. Primeiro, bom, só um. Deus. Segundo, você observa os mandamentos? E ele fala: claro, desde a minha juventude. Desde novinho eu já observo isso, tudo tal, não matarás, não, faço tudo bem certinho. Você é bom mesmo então, hein? E aí Jesus fala: então só falta uma coisa para você. Abandona tudo e me segue. E aí o cara ficou triste, porque ele era dono de muitas riquezas, e não seguiu Jesus. E ele foi embora triste, porque ele não conseguiu largar tudo e seguir Jesus. E aí é interessante isso, né? Porque, como eu falei, eu não sei o nome dele. Você também não sabe o nome dele. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer para nós que a gente vai precisar escolher o nosso anonimato. Você vai ser anônimo ou por seguir Jesus, porque você vai diminuir e ele vai crescer, ou por recusar Jesus. Qual é o anonimato que você quer escolher hoje? O anonimato por seguir Jesus e que a glória dele apareça através da sua vida e você não? Ou o anonimato por recusar Jesus? Esse homem, a gente não sabe o nome dele porque ele decidiu não seguir Jesus. Ele decidiu não abandonar tudo que ele tinha para seguir o mestre. Talvez se ele tivesse seguido, talvez a gente saberia o nome dele. Talvez não também, porque não é isso que importa. O que importa é seguir a Jesus. O que importa é seguir a Jesus e fazer o nome dele conhecido. Então aquele homem, ele não abandonou o que ele tinha para seguir Jesus. E eu estava vendo um vídeo, eu queria já chamar a banda para subir. Eu estava vendo um vídeo essa semana de um pastor, que o pastor falou que Jesus não morreu pelo seu pior pecado. Ele não morreu pelo seu pior. Ele não morreu por tudo que há de ruim em você. Sabe por que ele morreu? Pelo seu melhor. Como assim? Ele não morreu pelo seu pior, ele morreu pelo seu melhor. Porque o seu melhor ainda não é suficiente. O seu melhor, o seu máximo, o seu esforço máximo, ainda não é suficiente para herdar a salvação. E essa é a lição daquele jovem rico. Aquele jovem rico era bom. Aquele cara, ele desde a mocidade, ele seguia os mandamentos, ele observava tudo certinho, fazia tudo certinho. Só que aquilo não foi suficiente. Porque ele não tinha Jesus. Suficiente é só Jesus. Suficiente é seguir Jesus. Não adianta a gente dar o nosso maior esforço, a gente fazer tudo de bom, seguir todos os mandamentos, observar tudo, toda a lei bem certinho, fazer ali bem quadradinho, bem tudo no seu devido lugar. Se Jesus não for o dono da glória, do reconhecimento, do elogio, ter a primazia no nosso coração, se Ele não for o nosso mestre, a nossa caminhada não tem sentido. Se Ele não for o nosso guia,
a gente está caminhando em vão. Então, que a gente entenda isso hoje, que a gente precisa, para viver uma vida de discipulado, uma vida que vale a pena, uma vida que faça sentido, a gente precisa colocar Jesus na frente e segui-lo. A gente precisa olhar para Ele, e não mais na expectativa de receber dEle alguma coisa, mas na convicção de que dEle nós já recebemos tudo, de que nele nós já somos tudo. Às vezes a gente se perde nas nossas expectativas, até nos nossos pedidos que a gente faz para Deus. Às vezes a gente aparece para Deus querendo uma mansão, né? Senhor, eu preciso de uma mansão, de uma casa enorme, com 50 milhões de metros quadrados, que tenha, né, um toboágua, uma piscina, tenha ar-condicionado em todos os cômodos, tenha isso e aquilo. A gente pede esse tipo de coisa para Jesus. Para Jesus, que não tinha onde reclinar a cabeça. Para Jesus, a gente pede um carro, né, um Porsche, uma BMW, um super carro, assim, uma aeronave. Para Jesus, que andava de jumento. E o jumento não era nem dele, era emprestado. A gente chega para Jesus com as nossas expectativas e pede coroa, e pede ouro. Para Jesus, que colocou sobre a cabeça dele uma coroa de espinhos. A gente precisa diminuir um pouquinho. A gente precisa se render um pouquinho mais. A gente precisa se humilhar diante da presença dele. A gente precisa se entregar para ele, porque ele se entregou por nós. A gente precisa dar tudo para ele, porque ele deu tudo de si para nós. O evangelho não é um evangelho que vai fazer carinho na tua cabeça. O evangelho não é uma notícia que vai te deixar simplesmente confortável, com um quentinho no coração. O evangelho vai sim acalmar os aflitos, mas ele vai confrontar os confortados também. A gente não pode esperar que o evangelho permita que a gente fique tranquilo, sem tomar uma decisão, sem tomar, né, um posicionamento. Jesus, ele se apresenta para nós e fala: ou você me segue, ou você não me segue. Você escolhe. Ou tem a vida e tem a morte. Tem a bênção e tem a maldição. Fica aí a escolha para você. E Deus, ele é tão bom que em Deuteronômio ele fala isso para o povo. Apresento diante de vocês isso: a vida, a morte, a bênção, a maldição. Escolhe aí agora. Porque Deus, ele é tão bom, ele é tão gracioso, que ele ainda dá uma dica. Ele fala: escolha, pois, a vida, para que viva você e os seus filhos. Então a gente sabe já, estou falando para vocês aqui, a gente sabe qual que é o caminho. O caminho é Jesus. O caminho é seguir a Jesus por onde ele for. Mas não espere que nesse caminho você será uma pessoa muito famosa, você será uma pessoa de muito destaque, você será uma pessoa que terá todo o reconhecimento do mundo. Não siga Jesus por isso. Entenda que esse caminho vai requerer de você perseverança. Vai requerer de você que você permaneça, mesmo quando você não quiser. Vai requerer de você que você finque os seus pés ali e fale: eu não vou sair daqui, por mais que eu tenha muita vontade, por mais que as pessoas estejam falando mal de mim, por mais que ninguém acredite em mim, por mais que todo mundo falando que eu vou desistir, que eu vou voltar atrás. Eu vou ficar aqui e eu não saio de perto de Jesus de jeito nenhum. O discipulado de Jesus, o discipulado verdadeiro, vai exigir isso de nós. Só que o discipulado de Jesus, como eu falei, ele também acalenta o nosso coração. Porque mesmo nós sendo pobres, pecadores, falhos, miseráveis, pequenos, ele nos amou. Ele nos escolheu. Ele escolheu Tiago, o menor. Ele escolheu Tiago. Mesmo o Tiago sendo daquele jeito lá, que a gente não faz ideia de como é, sabe? Só que ele era menor. Tiago sendo daquele jeitinho lá, Jesus escolheu Tiago. E a Bíblia fala isso para nós, Jesus fala isso para nós. Não foram vocês que me escolheram, eu que escolhi vocês. Então você, mesmo sendo assim, Jesus te escolheu. Eu, mesmo sendo assim, Jesus me escolheu. Queria convidar você a se colocar de pé e fechar os seus olhos nesse momento. E o meu convite hoje é não para quem quer crescer, mas é para quem quer diminuir. O meu convite hoje não é para quem quer ser grande, mas é para quem quer fazer o nome dele grande. O meu convite hoje não é para quem quer ser conhecido,
ou reconhecido, mas para quem quer fazer o nome dele conhecido e reconhecido. Se você é essa pessoa, eu queria convidar você a vir aqui à frente. Se você é essa pessoa que está disposta, olha, a partir de hoje eu não vou mais viver do meu jeito. A partir de hoje eu não vou mais buscar o meu próprio reconhecimento. A partir de hoje eu vou buscar viver de forma que a minha vida glorifique o nome dele. Porque, irmãos, tem pessoas que vão ser realmente pessoas de destaque, vão ser pessoas conhecidas, vão ser pessoas famosas, e não tem problema em ser famoso. Vai ter pessoa que vai ser assim, sim. Só que a gente precisa ser conhecido pelos homens, mas principalmente, prioritariamente, ser conhecido por Ele, ser conhecido por Jesus. Porque vai ter gente naquele grande dia que vai falar: em teu nome eu preguei, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios. E Jesus vai falar: ok, mas eu não te conheço. Eu prefiro ser desconhecido pelos homens e conhecido por Jesus, do que desconhecido por Jesus e conhecido pelos homens. Se você quer abrir mão disso, abrir mão de: Senhor, eu não quero mais andar na expectativa de ser reconhecido, de ser aplaudido, de ser elogiado. Eu quero andar na convicção de quem eu já sou, do que eu já tenho em Ti. E eu quero Te conhecer, eu quero seguir esse caminho de discipulado. Eu quero seguir o Senhor, por onde o Senhor me levar, e eu quero perseverar. Se algum desses pontos tocou o seu coração, eu queria que você viesse aqui à frente e assumisse esse compromisso com o Senhor. Senhor, eu decido diminuir para que o Senhor cresça. Senhor, eu decido, Pai, que o Senhor seja glorificado na minha vida, não o meu próprio nome. Não que eu seja conhecido, mas que o Senhor seja conhecido, que o Teu nome seja grande na minha vida, que as pessoas olhem para nós e não vejam a mim, mas vejam o Senhor, Pai. Senhor, eu peço a Ti agora, nesse momento, que a Igreja Batista Alameda em Santa Felicidade não seja conhecida porque é uma igreja boa, que não seja conhecida porque é uma igreja grande, que não seja conhecida porque é uma igreja confortável, uma igreja agradável, com pessoas agradáveis, mas que seja conhecida porque o Teu nome é priorizado nesse lugar, porque o Teu nome é grande aqui, não porque tem pessoas boas, Senhor, mas porque tem pessoas que decidiram diminuir para que o Senhor cresça. Pai, que o Teu nome esteja estampado na nossa igreja, Senhor, da entrada até a saída, Senhor, que do início ao fim do culto o Teu nome seja glorificado nesse lugar, Senhor, que o Senhor seja exaltado, que nenhum outro nome, Senhor, nenhum outro nome nesse lugar, Pai, seja mais elogiado, seja mais exaltado do que o Teu, Pai. O Teu nome nesse lugar tem toda a primazia, o Teu nome nesse lugar tem toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Ensina-nos a ser Teus discípulos, em nome de Jesus. Ensina-nos a caminhar contigo, Senhor. Faça esse compromisso com Ele hoje.